Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aos 21 anos, trabalhei como responsável pela manutenção e zeladoria da creche no meu bairro, bem próxima de casa. Entre as minhas funções estavam descartar o lixo, organizar móveis para eventos, cuidar da manutenção preventiva, arrumar suprimentos, limpar as instalações e garantir que o ambiente estivesse sempre seguro para as crianças. Também ficava atento a qualquer situação suspeita que pudesse comprometer a segurança delas. Em alguns dias, era eu quem abria e fechava o lugar. O trabalho era puxado, especialmente porque a equipe de manutenção era composta apenas por mim e um senhor mais velho, que atuava como meu chefe direto. Esse colega, a quem vou chamar de Seu Antônio, sempre saía mais cedo às sextas-feiras. Em uma dessas sextas, ele me deixou várias instruções. Eu precisava limpar as salas de aula, desmontar as decorações da festa junina que ainda estavam espalhadas pela creche e descer ao porão para buscar as caixas com enfeites de Natal. A equipe se encarregaria de decorar o espaço, mas minha tarefa era levar as caixas até os locais indicados. O fim do ano estava chegando e a decoração natalina precisava começar. Passava das 6 da noite e o prédio estava escuro e vazio. Eu era o único ali. Tranquei as portas e desci ao porão, onde guardávamos os brinquedos das atividades externas, como escorregadores de plástico e carrinhos de brinquedo. O porão sempre tinha uma atmosfera meio assustadora. A iluminação era fraca, com luzes apenas em alguns cantos e uma no corredor. O teto era baixo e eu, sendo alto, precisava me abaixar para evitar esbarrar. Durante o dia, algumas pequenas janelas deixavam o ambiente mais claro, mas àquela hora estava tudo escuro e eu me guiava com uma lanterna. Depois de levar as caixas da festa junina para o porão, comecei a subir com as decorações de Natal quando, de repente, ouvi uma risada abafada de criança. Fiquei paralisado, tentando identificar de onde vinha o som. Verifiquei cada sala de aula, o refeitório, a sala de artes e até os banheiros, mas não encontrei ninguém. Voltei para a entrada do porão e desci as escadas de novo, chamando: "Tem alguém aí?" Imaginava que alguma criança pudesse ter se escondido. Ao chegar ao depósito, vi um dos carrinhos de brinquedos se movendo como se alguém tivesse empurrado. Fiquei parado, olhando ao redor. Chamei novamente, mas o silêncio era total. Procurei em caixas e recipientes, mas percebi que era impossível que uma criança tivesse fechado essas caixas sozinha. E foi aí que ouvi, bem atrás de mim, o som de algo de plástico caindo no chão. O porão estava fechado e sem ventilação. Senti um arrepio. Sem nem olhar para trás, corri escada acima. Quando cheguei ao topo, ouvi novamente uma espécie de sussurro infantil vindo lá de baixo. Fechei a porta do porão com pressa. Desesperado, liguei para o Seu Antônio, que me aconselhou a chamar a polícia caso realmente achasse que tinha uma criança escondida. Mesmo não acreditando muito nisso, chamei a polícia. Eu não queria sair sem ter certeza. Quando os policiais chegaram, descemos juntos para investigar, mas só encontramos caixas e recipientes. Não havia sinal de ninguém, nem qualquer objeto caído. Depois dessa experiência, nunca mais consegui descer ao porão sem sentir um arrepio. Pouco antes do Natal, pedi demissão. Aquela vivência me marcou profundamente. Há pouco tempo passei por uma experiência que ainda não consigo entender. E espero sinceramente que tenha sido única. Moro sozinho no meu apartamento e, antes de tudo, quero deixar claro que não tomo nenhum medicamento e nunca fui diagnosticado com nada que afete minha consciência ou que possa me causar alucinações. Esse foi um episódio isolado que até agora não faz o menor sentido para mim. Na época, eu estava trabalhando como pedreiro em uma obra na cidade e depois do expediente ia à academia quase todos os dias, de 4 a 5 vezes por semana. Dependendo do peso dos serviços e da carga de treinos, eu chegava em casa exausto, pronto para desabar no sofá. Uma noite, depois da academia, parei para comprar algo para comer no caminho de volta, pois estava sem a menor condição de cozinhar. Quando cheguei em casa,
Joguei o lanche que havia comprado na mesinha de centro da sala e me larguei no sofá para comer. Era sexta-feira e, após uma semana intensa, eu já estava no meu limite. Comi tudo, mas poderia ter devorado mais. O problema é que eu estava tão cansado que, em algum momento, adormeci ali mesmo com a TV ligada. Acordei horas depois, já eram 23 horas. Aquele sofá estava tão confortável, ainda mais com o cobertor que eu tinha puxado sobre mim, que a última coisa que queria era me mexer. Mas, ao lembrar que ainda estava com as lentes de contato, levantei para tirá-las no banheiro. Terminei e fui direto para o quarto onde poderia dormir de verdade. Ao atravessar o corredor, no entanto, ouvi uma voz me chamando da sala. Foi como se o tempo parasse. O que diabos era aquilo? Era uma voz feminina. Me virei, acendi a luz da sala e vi tudo meio embaçado. Perguntei quase automaticamente: "Mãe?" Mas não obtive resposta. Para ver melhor, voltei para o quarto, peguei meus óculos e voltei para a sala, olhando em volta. Meu apartamento não é grande. A cozinha é integrada com a sala, tem o banheiro e meu quarto. Não há muitos lugares onde alguém poderia se esconder, e claro, não deveria ter ninguém ali. Para me tranquilizar, liguei para minha mãe só para confirmar que ela estava em casa. Acordei ela com a chamada e, obviamente, ela não estava aqui. Depois disso, tentei me convencer de que tudo não passava de um lapso de memória. Só que, por mais que tentasse relaxar, a lembrança daquela voz me deixava inquieto. Finalmente, deitei na cama e comecei a pegar no sono. Foi então que, já quase dormindo, ouvi de novo a mesma voz feminina chamando meu nome. Desta vez, vinda de dentro do quarto. Virei o rosto devagar e vi uma figura alta e indefinida no fim da cama. O vulto tinha o contorno de uma mulher, com cabelos longos e traços que pareciam distorcidos. Foi o suficiente para me fazer gritar, enquanto eu procurava o interruptor ou meus óculos, derrubando uma lâmpada no processo. Finalmente acendi a luz e... nada. Não havia mais ninguém ali. Coloquei os óculos e inspecionei cada canto do quarto. Olhei debaixo da cama, nos armários, na cômoda, e depois vasculhei o apartamento inteiro. Não havia nada, e nem sinal de que alguém estivesse lá. Aquela sensação de que eu estava enlouquecendo me tomou por completo. A única forma de conseguir dormir foi tentando me convencer de que tudo não passou de uma alucinação, causada por cansaço extremo. Hoje, quando conto essa história, falo superficialmente, dizendo que tive uma alucinação uma vez. Mas evito os detalhes de como tudo parecia real, porque, quando faço isso, as pessoas ficam desconfiadas ou acham que eu estava sob efeito de alguma coisa. Para mim, aquele foi, sem dúvidas, o momento mais assustador e surreal da minha vida. Alucinação ou não. Uma vez fiz uma longa viagem de carro saindo do sul da Bahia com destino ao Maranhão. No meio do caminho tive que parar em um hotel simples, já que estava muito cansado para continuar dirigindo. Era um hotel bem antigo, meio decadente, localizado numa estrada tranquila. No estacionamento só havia 2 carros, então parecia que o hotel estava praticamente vazio. Quando entrei, a recepcionista parecia entediada, quase robótica, como se estivesse ali só para passar o tempo. Todo o ambiente tinha uma aparência datada, com papel de parede e mobília antiquados, bem o tipo de coisa que você esperaria encontrar num lugar desses. Mas para mim, isso não importava. Eu só precisava de um lugar para descansar antes de retomar a viagem no dia seguinte. Após o check-in, fui direto para o quarto. Só peguei minha escova de dentes, me preparei rapidamente para dormir e deitei na cama. Apaguei a lâmpada ao lado e tentei pegar no sono, já pensando no longo trecho que me esperava no dia seguinte. Mas de repente ouvi uma batida na porta. Olhei o relógio ao lado da cama e vi que já era quase meia-noite. Fui até a porta e tentei olhar pelo olho mágico, mas tudo o que vi foi escuridão. Inclinei-me para espiar por debaixo da porta, mas não havia sinal de ninguém. Então, abri a porta com cuidado, espiando o corredor. Não vi ninguém, apenas o corredor vazio. Olhei para os 2 lados e nada.
Achei estranho, mas tranquei a porta e voltei para a cama. Mal me ajeitei na cama e ouvi outra batida. Dessa vez, saltei rapidamente e fui até a porta, olhando de novo pelo olho mágico. Para minha surpresa, agora eu conseguia ver o corredor, mas estava vazio. Abri a porta de novo, olhei para os dois lados e não havia sinal de ninguém. Aquilo estava começando a me deixar nervoso. Desci até a recepção e expliquei a situação para a atendente, pedindo se ela poderia verificar as câmeras. Mas, para minha surpresa, ela me disse que o hotel não tinha câmeras nos corredores. E com uma calma desconcertante, mencionou que havia apenas mais um hóspede no prédio inteiro. Fiquei frustrado, pois parecia que ela não iria me ajudar em nada. Então voltei para o quarto, trancando a porta com o ferrolho. Decidi colocar meus fones de ouvido e reproduzir um vídeo de relaxamento para me ajudar a dormir e bloquear qualquer barulho estranho. Deu certo por um tempo, mas em algum momento virei na cama e olhei para o canto do quarto. Meu coração disparou ao ver uma figura alta, quase 3 metros de altura, com um formato humanoide parada no canto olhando para o teto. Uma sensação de terror me invadiu. Liguei a lâmpada, mas quando a luz acendeu, não havia mais nada ali. Senti um alívio misturado com medo, mas consegui me acalmar o suficiente para apagar a luz de novo e deitar. Porém, não demorou muito até eu olhar para o mesmo canto novamente e ver a figura de pé, do mesmo jeito. Dessa vez, quase não consegui me mover. Arrastei-me até a beira da cama e, com o coração a mil, vi o que parecia ser um braço longo se movendo levemente. Num impulso, liguei a luz de novo, e o canto estava vazio mais uma vez. Aquela foi a gota d'água. Peguei minhas coisas o mais rápido que pude, desci até a recepção, devolvi a chave e avisei que estava saindo. A atendente nem esboçou reação. Saí furioso, dirigindo até encontrar outro hotel, onde finalmente consegui dormir sem interrupções de aparições sobrenaturais. Tenho 27 anos e moro com meu irmão Itamar em uma casa que dividimos. Nunca tive nada muito estranho ou anormal acontecendo na minha vida, mas houve uma semana em que experimentei uma série de eventos inexplicáveis. Tudo começou numa noite que pensei que seria normal como qualquer outra. Eu estava na cozinha lavando a louça antes de me preparar para dormir. De repente, um copo de plástico caiu no chão e o barulho me fez pular e me virar da pia. O copo azul quicou algumas vezes antes de parar no chão. Era uma das xícaras que ficam em cima do armário, e eu sabia que deveria estar em pé. Não fazia sentido como ela poderia ter caído. Peguei o copo e o coloquei de volta no armário. Mas essa não foi a única coisa estranha que aconteceu naquela noite. Enquanto estava na cama com as cortinas fechadas, notei um brilho fraco e estranho entrando pelo quarto. Tentei espiar pela fresta das persianas, mas não consegui ver nada. Naquele momento estava tão confortável que descartei a luz como algo banal, como uma lâmpada de rua. No dia seguinte, eu estava sozinho em casa enquanto Itamar estava no trabalho. Era um dia escuro e tempestuoso, e a casa estava constantemente roncando com o trovão. Quando ouvi uma xícara cair na cozinha, associei o som ao trovão. Fui até lá e percebi que era o mesmo copo de plástico azul que eu havia colocado de volta no armário. Não havia como o trovão ter o derrubado de lá. Coloquei o copo no balcão e fiquei confuso, olhando em volta da cozinha, sem saber o que pensar. Enquanto estava na cozinha, ouvi um barulho vindo do andar de cima. O quarto acima de mim era o meu e chamei por Itamar, mas lembrei que ele não estava em casa. Pode ter sido o trovão sacudindo a casa, mas mesmo assim, decidi verificar meu quarto para ter paz de espírito. Subi as escadas, acendi as luzes e verifiquei que estava tudo em ordem. Meu quarto é quadrado, com 2 armários grandes e estava limpo. Naquela noite, quando Itamar chegou em casa, contei a ele sobre os eventos estranhos. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo e nada mais ocorreu até aquele momento. Era extremamente incomum, pois o restante da noite seguiu normalmente e consegui adormecer facilmente. No entanto, acordei em algum momento da madrugada, já que ainda estava escuro. Verifiquei meu telefone e eram 2 horas da manhã. Rolei para o lado e fechei os olhos quando ouvi um som distinto de um dedo batendo na janela.
Meu coração disparou. Não fazia ideia de quem poderia estar batendo na minha janela, mas não queria verificar. Demorei a perceber que estava no segundo andar da casa, então ninguém poderia estar do lado de fora. Com isso, empurrei os lençóis e me virei para olhar pela janela. Não havia ninguém lá, e ainda assim eu sabia que tinha ouvido o que ouvi. Corri para o quarto do meu irmão e comecei a surtar. Não sei se ele acreditou em mim. Francamente, acho que não acreditaria se não tivesse passado por isso. Dormi na sala naquela noite e, desde então, já se passaram 3 semanas sem nenhum incidente paranormal. Nunca acreditei no sobrenatural até que isso aconteceu. Quando criança, eu tinha um quartinho no primeiro andar da casa. O dinheiro estava um pouco apertado e minha mãe estava cuidando de 4 filhos. Eu era o mais novo, então meu quarto era bem pequeno. Ele ficava ao lado da sala de estar, que era uma sala quadrada com piso de madeira. Havia 2 grandes aberturas no chão e 2 saídas de ar no teto. Minha cama ocupava metade do quarto. Para ser breve, com 13 anos, eu fazia meu dever de casa na cama, já que não tinha uma escrivaninha. Foi quando ouvi o riso de uma criança. Saí do quarto para olhar na sala e na cozinha, mas todos os meus irmãos estavam no andar de cima. Geralmente, em histórias como essa, as pessoas costumam atribuir esses sons à imaginação, mas eu realmente ouvi aquela risada. Não era possível que eu tivesse imaginado algo tão claro. Continuei fazendo meu dever de casa, mas com um ouvido atento a qualquer som suspeito. Eventualmente consegui me concentrar, mas então ouvi novamente a risada de criança, desta vez mais próxima. A risadinha durou mais e parecia vir de dentro do meu quarto. Imaginei que um dos meus irmãos estava se escondendo de mim. Segui o som até o canto do meu quarto, onde havia um respiradouro no chão. Me ajoelhei e pressionei o ouvido contra o respiradouro, mas não ouvi mais nada. No silêncio, levantei o olhar e percebi que estava vendo um par de olhos me observando. Gritei como uma menina e chamei por minha mãe. Ela entrou furiosa no meu quarto momentos depois, mas claro, os ruídos e os olhos tinham desaparecido. Minha mãe achou que eu estava ficando louco por causa da falta de sono, mas me recusei a dormir naquele quarto. Ela acabou me deixando dormir no quarto dela naquela noite, e assim foi por uma semana, até que ela decidiu que eu deveria voltar para o meu quarto. Passei os 4 anos seguintes naquele mesmo quartinho antes de nos mudarmos, e nada paranormal aconteceu comigo desde aquela noite em particular. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!